Pai do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 13, que diz: Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Nós estamos falando agora, nessa segunda parte do capítulo 2, de Efésios, a partir do versículo 11, falando sobre a unidade em Cristo. Gentios e judeus são unidos pela cruz de Cristo. E Paulo ele começa no versículo 11, lembrando e dizendo aos irmãos, dizendo a seguinte palavra: portanto, lembrem-se de que antes vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, Paulo ele lembra aqui aos irmãos, quando ele escreve essa carta, de que outrora eles eram como gentios, não judeus, não eram reconhecidos como aquele que estava fazendo parte até mesmo das promessas do Senhor para o seu povo, para o povo de Israel. E Paulo ele vem lembrando que antes eles eram chamados em circuncisão, eles eram discriminados, não eram aceitos na comunidade judaica. Então, naquela época, quando eles vão ter um encontro com Cristo, eles vão ser unidos na comunidade de Israel. Porque eles eram como estrangeiro, como peregrino, como alguém que não tinha aonde reclinar sua cabeça, onde não tinha uma nação. Então ele era como se tivesse esperança, sem esperança, e sem Deus no mundo. Mas Paulo vai dizer no versículo 13, que é o nosso texto devocional, que agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então, a partir do momento da morte de cruz do Senhor Jesus Cristo, os não-judeus, os gentios, foram unidos pela cruz de Cristo. Passaram de uma condição daqueles que eram estrangeiros, aqueles que estavam sem esperança e andando pelo mundo, para sendo aproximado pelo sangue de Jesus. Antes estavam longe, mas através da morte de Cristo Jesus, eles foram aproximados. Eles também fazem parte daqueles que têm a promessa do Senhor. Nós vamos observar no versículo 14, ele diz: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, essa inimizade que outrora havia, essa separação, essa divisão, de que eu sou judeu, você não é, eu sou a nação eleita, você não é, como também os gentios se orgulhando também nos seus feitos. Nós vamos observar que o Senhor ele vem
para unir todos eles num só corpo, num só propósito e num só Espírito. Ele veio para destruir, através da cruz de Cristo, foi destruído toda a inimizade. O objetivo era criar de dois um único homem, e isso para estabelecer a paz entre eles. Então esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é o feito, o resultado da morte de Cristo Jesus. É unir o corpo de Cristo. Foi unir a igreja num só propósito, num só espírito, de ele ser o cabeça e tanto os gentios como os judeus ser um só corpo. E também no dia de hoje o Senhor nos une também através de Cristo Jesus, como igreja gloriosa, para sermos um só corpo, estar andando num só espírito, não vivendo em inimizade, não vivendo em confusão, não vivendo em dilemas, debates que não vão levar a nada, mas vivendo na unidade, porque o muro da inimizade ele foi quebrado, ele foi destruído. Essa barreira ela não pode ser posta, agora nos dias atuais, porque essa barreira ela foi destruída e tudo que causava inimizade foi anulado. Foi anulado porque Jesus ele morreu na cruz. Então ele veio para unir. Então a igreja de Cristo ela precisa ser unida. A igreja de Cristo não pode viver dividida, porque o reino dividido ele não subsiste. O reino dividido ele é a porta aberta para Satanás entrar e criar confusão e criar muitas das vezes barreiras para impedir o agir e o mover do Espírito Santo de Deus. Então esse muro, essa barreira, ela foi derrubada, que havia sido construído ali, para tentar impedir, foi derrubada através de Cristo Jesus. Esses obstáculos eles foram removidos, e podemos ter uma verdadeira unidade com as pessoas que são diferentes de nós. Essa é a genuína reconciliação. Por causa da morte de Cristo, somos todos um só, pois Ele é a paz, Ele é a nossa paz. O que ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Jesus é o nosso guia, É nossa hostilidade, contra o próximo, isso foi eliminada. Então não existe mais isso, hostilidade. Ela foi eliminada quando ele diz no versículo 16, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então todos nós podemos ter acesso ao Pai por intermédio do Espírito Santo. O versículo 18 ele diz, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Isso não está condicionado à cor, à idade, à raça, mas isso está para todos aqueles que confiam no Senhor, que tem Ele como Pai, que entregou a sua vida a Jesus. Então, por meio de ambos, temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Não somos mais forasteiro ou estrangeiro para Deus. Se antes éramos forasteiro e estrangeiro, já não somos mais. No versículo 19 ele diz, portanto, vocês já não são estrangeiro nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então agora fazemos parte e somos membros dessa família que deve viver em unidade. E fomos edificados como santo templo, tendo Cristo como nossa pedra angular. Versículo 20 ele diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado
e cresce para tornar-se um templo santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada do templo, morada de Deus por seu Espírito. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele é a estrutura, ele é o alicerce, né? E é acima dele que foram construídos os fundamentos, né, dos apóstolos. Ele coloca aqui Jesus como pedra angular, pedra principal de uma construção. Era a pedra que sustentava as demais. Essa pedra era uma peça-chave para que o edifício se mantesse de pé. Então, no qual todo o edifício é ajustado. E ele vai se crescer para se tornar um templo santo do Senhor. Por isso que devemos estar edificados em Cristo Jesus. E ali vamos construir, vamos estar firmados. E ele como a pedra principal que sustenta a nossa vida. Então, que nesse dia você entenda que em Cristo Jesus, estamos sendo edificados juntos, seja judeus, seja grego, seja preto, seja branco, seja homem, seja mulher, e tudo isso para que nós venhamos nos tornar uma morada de Deus, pois nós somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele habita, ele quer habitar em você, ele quer realmente estar no nosso dia a dia, nos direcionando, nos capacitando, nos dando direção em tudo, seja em qual área for, profissional, familiar. Não importa qual seja o momento de decisões, nós temos o Espírito Santo de Deus. E somente tem o Espírito Santo, aquele que vive em unidade. O Espírito Santo, ele não faz confusão. Ele não habita em templos sujos, ele não habita em templos que estão edificados sobre qualquer alicerce. Mas aquele que está estruturado em Cristo Jesus, ele já deixou de lado toda mentira, todo engano, ele vai deixar de lado toda fofoca, ele vai deixar de lado toda palavra contrária. Ele vai amar o próximo como a si mesmo, independente seja ele cristão ou não. Ele vai querer a cada dia ser uma ferramenta, um instrumento usado por Deus. Ou seja, não é mais estrangeiro nem forasteiro. Nós fomos chamados, somos filhos de Deus. Somos filhos, fomos realmente adotados, fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Como uma árvore que não tinha nenhum valor, como uma jambuzeira brava, fomos enxertados na videira, que é Cristo Jesus. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que você venha entender a importância de estar unido pela cruz de Cristo. Que você venha dar realmente atenção a essa palavra e venha tomar decisões, venha se posicionar em relação àquilo que o Senhor já tem falado contigo. Então você já não é mais um velho homem, você é um novo homem. Você é uma nova criatura. Se você assim não tem sido, que você possa entregar sua vida para Jesus nesse dia e começar a caminhar em novidade de vida. Que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.